Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, pra gente bater a meta aí de 95 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos e vamos pra cima, rapaziada, que hoje é sábado, véspera do derby, e aí após o derby também teremos a pausa pra data FIFA, tá? Então um momento que é importante pros clubes, principalmente a gente pensando aí numa semifinal de Sul-Americana, num segundo turno de Campeonato Brasileiro, que é importante para a equipe do Corinthians. Certo, família? Peço que vocês me acompanhem também pelas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E editor, vamos pra cima, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Rapaziada, já quero apresentar aqui para vocês a iBet.com, tá? Uma casa de apostas esportivas aí com as odds mais competitivas do mercado. E hoje temos um clássico importante aí do futebol brasileiro, tá? Então aproveitem, façam o cadastro na iBet pelo link do John aqui da descrição, tá? E aí vocês concorrem aí. E aí vocês aí têm a oportunidade de ganharem bônus e promoções exclusivas, principalmente o bônus aí para novos membros, né? Então acabou de fazer o cadastro, já ganha o bônus aí, né? Para quem se cadastrou naquele momento. Rapaziada, a aposta do John de hoje é a seguinte, tá? Botafogo e Flamengo, o clássico aí, né? O Botafogo líder do Brasileirão. Coloquei aí que no primeiro tempo teremos pelo menos um gol na partida, tá? Torcendo aí, né, para que os ataques funcionem nessa partida, né? Um jogo que promete aí muitos gols e a expectativa é essa. A aposta do John tá feita e eu deixo aí a recomendação para vocês, iBet.com, a sua casa de apostas. Bom, rapaziada, ontem o John esteve presente lá na Neoquímica Arena, tá? Pro evento aí de aniversário do nosso clube, 113 anos do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tivemos aí o amistoso entre o Master do Corinthians e o Master do Real Madrid, né? O jogo das lendas, tá? O jogo ficou em 2-2, foi um evento muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Gostei, certo? Principalmente de rever alguns craques que por muitas vezes a gente só tem uma breve lembrança, isso, aquilo, pô, rever os caras foi muito bacana, né, com a camisa do Corinthians, um lance ou outro ali, obviamente que a parte física do jogo muito abaixo, mas a qualidade técnica, a resenha e tudo mais foi muito bacana, tá? Então parabéns aí pelo evento de ontem. O jogo ficou em 2-2, né? Os gols do Corinthians marcados aí pelo Fernando Baiano e pelo Daniel, inclusive um golaço do Daniel, tá? E foi isso, rapaziada. Um ponto importante. O Ricardinho não podia nem sair da arena. Só poderia deixar a arena após assinar o contrato. Ó, o Ricardinho hoje disputa a vaga com o Renato Augusto. Ricardinho hoje corre mais que muito jogador do time principal do Corinthians, tá? Esse é um ponto. Que qualidade pros caras não falta. Pro Edilson, pro Marcelinho, pro Ricardinho. O Vampeta, tá vendo? Tá enorme. Errou um lance lá bizarro, que ele até caiu, o pessoal zoou. Mas fora isso, na hora que a bola cai no pé dele, ele olha, pum, inverte. Dominou a bola, foi pra cobrar a falta, ficou olhando pro Christian que ia cobrar curtinho, pum, deu um tapa. Lá no fundo, pro Edilson. Então é isso, inteligência. Jogador inteligente não perde a inteligência. E é o que falta hoje no nosso elenco. E aí o cara que não é tão inteligente, não tem tanta qualidade, não compensa também na raça. E aí que é um problema, tá? E aí que o torcedor fica irritado. Mas, olha aqui, ó. Corinthians 113 anos, tá? Corinthians 113 anos. 1/9/2023, Corinthians, aqui a iluminação fica melhor para ver, Corinthians e Real Madrid, certo? Já sabem, né? Para participar do sorteio, basta comentar no vídeo aqui embaixo, certo? Comentou no vídeo, está participando do sorteio. Amanhã, no vídeo de amanhã, já teremos o resultado do sorteio. Então, você que comentar hoje, obrigatoriamente tem que assistir o vídeo de amanhã já para saber se foi sorteado ou não e aí responder com nome,
e o endereço completo, tá? Se for sorteado, já tem que responder no vídeo de amanhã. Certo, rapaziada? Então o John vai fazer o sorteio aqui do copo comemorativo de 113 anos do Corinthians, né? Comprei ontem lá na Arena, Corinthians e Real Madrid, ó. Original, tá? Tamo junto, família. Vamos pra cima. Tem aqui o comentário do Índio, que é ex-lateral direito do Corinthians, né? Foi campeão aí de 2000 com a nossa equipe. Ele falou o seguinte, ó. Os caras de hoje têm que ter vergonha de entrar num campo de futebol e jogar o futebol que estão jogando. Em uma arena, contra o Flamengo, contra o São Paulo e perder um jogo. O dinheiro que os caras ganham hoje tem que jogar com alegria a camiseta que usa. Não é só dinheiro não. Tem que honrar o uniforme do Corinthians, o manto sagrado nosso. É basicamente o que todo torcedor do Corinthians pensa. Só que a gente, por muitas vezes, e eu digo até por mim, não tem essa voz lá dentro do elenco. Não tem essa voz lá dentro da diretoria. Tá? Por mais que aqui a gente tenha um alcance muito bom, ainda estamos na rede social, ainda estamos no ambiente da internet. E dificilmente esse pensamento nosso chega lá dentro, tá? Então, parabéns ao Índio, que falou o que os torcedores gostariam de comentar para o nosso time, para a nossa diretoria, para os atletas, comissão e tudo mais, tá? Então, acho que é esse o sentimento, cara. A gente vê que os jogadores antigos têm muita alegria de jogar com a camisa do Corinthians. Muita alegria. Os de hoje, meu Deus do céu, parece que está sendo obrigado e faz com má vontade, tá? Por isso que eu quero saber a opinião de vocês aí sobre o que acharam dos jogadores, né, que foram campeões em 2000, outros atletas aí que passaram pelo Corinthians e que atuaram ontem. No mais, foi uma festa bacana, tá? Foi uma festa bem bacana mesmo que vimos ontem na Neoquímica Arena, rapaziada. Bom, agora falando da preparação para o derby de amanhã, tá? Corinthians fez aí um treinamento, certo? Ontem, no CT Joaquim Grava. O Vanderlei Luxemburgo comandou um treinamento tático e depois um ensaio de bolas paradas ofensivas e defensivas, tá? Os jogadores treinaram também finalizações e cabeceios defensivos, tá? Porque recorrentemente o Corinthians vem sofrendo com bolas aéreas em jogos contra o Palmeiras. É cruzamento ou escanteio que vem prejudicando o Corinthians nos jogos contra o Palmeiras. O Fagner segue como desfalque, o Rony segue como desfalque, tá? O Corinthians tem 12 jogadores pendurados. Vou trazer aí amanhã para vocês, né, no pré-jogo e tudo mais. E aí, o principal ponto do treinamento de ontem foi o seguinte, que o Renato Augusto não treinou. E o Renato Augusto é dúvida para o jogo de amanhã, tá? Então, o Renato Augusto, que é um jogador extremamente importante para a nossa equipe, não treinou ontem e é dúvida para amanhã. E isso, tá? E isso é um dos motivos para briga, discussão que tivemos entre o Vanderlei Luxemburgo e o Bruno Maziotti, nosso chefe do núcleo de saúde e performance do clube, tá? Bom, família, o início da discussão foi na preparação para o jogo contra o Goiás, tá? Que o Bruno Maziotti falou, o Renato Augusto não pode jogar contra o Goiás, porque jogou contra o Estudiantes na ida aqui, que ele começou como meia, no fim do jogo o Vanderlei Luxemburgo colocou como centroavante. No jogo contra o Goiás, o Luxemburgo colocou o Renato no segundo tempo. E aí no jogo contra o Estudiantes ele entrou como centroavante, certo? E depois veio para jogar de meia. E aí, pro derby, que é um jogo extremamente importante, não só dentro do campeonato, mas para uma questão de confiança, por toda a aura que existe em torno aí de um clássico. E aí agora, o Renato provavelmente não vai pro jogo, tá? E aí esse é o motivo da discussão entre o Luxemburgo e o Maziotti. O Maziotti não queria que o Renato jogasse contra o Goiás, poupa o Renato contra o Goiás, que aí você tem um atleta contra o Estudiantes e contra o Palmeiras. O Luxemburgo bateu o pé, colocou o Renato. E aí agora existe a grande possibilidade dele não jogar contra o Palmeiras, tá?
Essa discussão ocorreu na frente de alguns jogadores e outros funcionários do clube. O próprio Luxemburgo admitiu que houve essa discussão, tá? E aí ele falou, houve uma discussão interna no ambiente de trabalho, discutimos somente o melhor para o Corinthians, discussões acontecem e não importa o que discutimos. Se vazou, não é um problema. É isso. Tá? Foi isso que o Luxemburgo falou na coletiva de imprensa. E aí a informação do Samir Carvalho é a seguinte, de que os jogadores do Corinthians estão revoltados com o treinador Vanderlei Luxemburgo em relação a essa discussão com o Bruno Mazziotti, tá? Que no último sábado à tarde, que foi antes do jogo aí contra o Goiás, né? O Luxemburgo fez com que os atletas realizassem um treino físico no campo. Então fizeram um treino antes do jogo contra o Goiás. E aí à noite colocou os jogadores para jogarem contra o Goiás. Não foi que ele fez um treino físico com o time titular e aí entrou com o time misto, reserva contra o Goiás. Não, ele fez o treino com o time titular à tarde e aí à noite colocou os caras para jogarem. E aí? E aí, que é o seguinte, Luxemburgo tá bancado pela nossa diretoria pelo menos até amanhã no derby. Mas e depois? E depois? Qual é a situação do Luxemburgo dentro desse Corinthians? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Porque uma coisa é, enquanto tá só a torcida criticando e diretoria e jogadores estão fechados com o projeto, a chance do cara continuar é altíssima. Altíssima. Agora, na hora que chega o momento em que os jogadores não estão mais com a ideia do treinador, não estão mais alinhados, cara, aí fica difícil, viu? E o principal prejudicado, quem que é? Eu, você, isso daqui, ó. A instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. Não são os jogadores, não é o treinador que é prejudicado. Somos nós, torcedores, e o nosso time, tá? Então, a gente aguarda aí mais algumas atualizações, os próximos capítulos dessa novela, e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Quem tá certo nessa situação? O que vai acontecer com o Corinthians? Difícil, hein, família? Bom, rapaziada, e ontem finalmente tivemos um desfecho, né, na situação do Arthur Elias. Foi finalmente anunciado como novo treinador da Seleção Brasileira Feminina de Futebol, tá? O anúncio foi feito aí oficialmente pela CBF e tal. O Corinthians também soltou uma nota oficial parabenizando aí o Arthur Elias por essa conquista de objetivo e tal. O técnico chegou no nosso clube em 2016, tem 14 títulos, certo? Treinador aí que ficou mais tempo no cargo, 8 temporadas seguidas, né? Tem diversos recordes aí e tudo mais. Ele ontem mesmo já fez a primeira convocação, tá? Para uma data FIFA que teremos aí no mês de setembro, que os adversários ainda não foram definidos. E ele vai conciliar o trabalho no Corinthians e o trabalho na Seleção Brasileira por mais ou menos 2 meses, tá? Ele vai se despedir do Corinthians depois da Copa Libertadores, que encerra aí no dia 21 de outubro. Então, depois do dia 21 de outubro, ele vai definitivamente para a Seleção Brasileira. Antes disso, ele fica entre Corinthians e Seleção, comandando a Seleção só em alguns amistosos, tá? E aí, amistoso em data FIFA, ele não vai estar trabalhando no Corinthians, tá? Que é a mesma situação hoje que ocorre com o Fernando Diniz. Na pausa para a data FIFA, vai para a Seleção, depois retorna para o Fluminense, tá? E aí, depois disso, o Arthur Elias segue como treinador da Seleção Brasileira. Parabéns para ele, tá? Um cara que é merecedor disso que ele conquistou, tá? E agora o nosso medo é quem assume o time principal do Corinthians feminino. E aí, rapaziada, qual é a indicação de vocês para a contratação de um novo treinador ou uma nova treinadora, né, para o time feminino do Corinthians? Rapaziada, agora rapidinho, antes de falar de mercado da bola, muita gente me pergunta, tá? Isso é muita gente mesmo. Toda vez que a gente fala sobre trocar de treinador no Corinthians, já surge a primeira pergunta. Tá, John, mas aí vai trazer quem? Pô, opção, eu juro pra vocês que não falta, certo? Só que você tem que abrir os olhos, tem que abrir o leque. Não dá pra ficar olhando só futebol brasileiro aqui, que aí é só nome batido e nome que já chega pressionado.
Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que foi até um dos nomes que o Cruzeiro tá procurando para contratar, que o Cruzeiro demitiu o Pepa, né? Foi atrás de um treinador português, não deu muito certo, e aí abriu contato também com o Gabriel Milito, ex-treinador do Argentino Júnior, da Argentina, tá? Que inclusive tem um copo aqui do jogo, né? Corinthians e Argentino Júnior, estava na chave do Corinthians na Libertadores. Foi superior ao Corinthians na Arena e lá eu acho que foi 0-0, né? Se eu não me engano, não lembro agora os dois resultados. Aqui eles venceram, certeza. Lá eu não tenho certeza. Eu acho que foi 0-0 lá. Então, assim, é um treinador muito capacitado. Um cara que tem um estilo de jogo que favorece o time. E que é uma opção, tá? Isso que eu gostaria de colocar para vocês. A partir do momento que o nosso presidente, que o nosso diretor de futebol pararem e falar, vamos trazer um cara para ajudar o time, para resolver, para colocar um esquema tático positivo, definir um padrão, ter ali uma linha de trabalho. Tem nome, tem. Qual que é o problema? A preguiça. A preguiça do Duílio, a preguiça do Alessandro, de pararem e falar, vamos atrás de um treinador positivo pro Corinthians? Um cara que vai agregar ao clube, não um cara que era candidato a senador no ano passado, que nem trabalhava mais com futebol, tá? Tudo isso tem que ser levado em conta e a nossa diretoria não está nem aí, tá? Então só um ponto que eu trago aqui para vocês. O Cruzeiro demitiu o Pepa, vai trazer um treinador. Os demais times, tá? Em sua grande maioria, quando demitem o treinador, vão atrás de um treinador. O Corinthians não. O Corinthians é o contrário. Ele vai correndo. Mas esse daqui tem um cara com um futuro bacana. Não. Vamos na contramão. A gente vai na contramão. O que tem tudo para dar errado é o que a gente quer, porque a gente quer ir contra a lógica, para ver se dá certo. E aí, prejudica o Corinthians. Certo, rapaziada? Então isso é para provar pro pessoal que comenta, tá? É um ponto importante. Que, não tem opção, não tem treinador. Não tem isso. Tem. Só que precisa procurar. Só que precisa abrir o bolso, tá? Precisa ter coragem. E é o que eu vejo que falta na nossa gestão e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, atualização importante sobre a situação do Gabriel Moscardo, tá? É que o Corinthians recusou a primeira proposta do Chelsea, né, de 21 milhões de euros, mais 4 milhões de euros de bônus, tá, por metas alcançadas. Só que o Corinthians não fechou as portas para o Chelsea. Colocou ali mais ou menos um valor mínimo que negociaria. Tá? A informação do Bruno Andrade é a seguinte. Que o Corinthians, tá, aceitaria vender o Gabriel Moscardo por pelo menos 30 milhões de euros. Certo? Então, essa primeira proposta do Chelsea foi de 21 milhões. O Corinthians aceitaria de uma proposta a partir de 30 milhões de euros. Outro ponto importante, tá, que o Bruno Andrade trouxe é que o Barcelona e o Nottingham Forest também sondaram o Gabriel Moscardo, mas não fizeram a proposta. E aí, o que fica de reflexão para o torcedor? Que ainda existe negociação com o Chelsea, a sondagem aí do Barça e do Nottingham Forest, e que a qualquer momento o Corinthians poderia aceitar uma proposta do Chelsea, por exemplo, porque o jogador só sai em julho de 2024, julho do ano que vem. Então a negociação pode fechar, por exemplo, em outubro. Com a janela fechada, negociou, fechou, só que ele só vai quando a janela abrir. Tá? Então essa negociação que está acontecendo nos bastidores. E aí qual que é o meu pedido enquanto torcedor do Corinthians? Duílio, se o cara vai sair no meio do ano que vem, não negocia o jogador agora, deixa para o próximo presidente.
Por que que você vai fazer a venda agora? Sendo que você não pode contratar mais ninguém. E você já fez diversas vendas, já bateu a meta de venda, já havia batido, ó, há muito tempo. Ainda vendeu o Watson, vendeu o Barleta, o Roger Guedes, o Murilo. Você já vendeu até o Murilo. Vamos lá, vendeu o Murilo. Não precisava, vendeu. Já saiu. Você não vai trazer ninguém pro seu time. Pô, deixa o garoto. Mesmo que a venda ocorra agora e ele só saia no meio do ano que vem, não vende, cara. Deixa pro próximo presidente, que aí ou o próximo presidente vende no fim do ano, ou segura o cara até a janela do meio do ano e vende na hora, tá? Pelo preço que ele valer. Certo? Na hora que ele chegar lá, agora tá valendo tantos milhões de euros. Tá muito bem, é titular, é isso, é aquilo. Valorização do Ilho. Para de desvalorizar os nossos jogadores. Para de fazer isso. Não tem motivo para você vender o Moscardo agora. Não tem. Você no fim do ano, você vai só deixar o clube, vai falar, ó, muito obrigado, tchau. Você não vai trazer ninguém, você não vai ajudar o clube em nada. Deixa o Corinthians do jeito que tá. Com um elenco que você já desmanchou, né? Já foi vendendo. Deixa assim. Não vende o garoto. É o pedido que eu te faço e creio que a torcida pense dessa forma também, mas eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais. Um forte abraço e vai Corinthians!